Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, pastor Kleber. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou da Igreja da Paz do Senhor. Amém! Motivo de muita alegria estar aqui. Confesso que eu esperava que a igreja estivesse mais cheia hoje, já que temos o feriado como desculpa, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Quero aqui estar deixando o meu agradecimento aos pastores Everaldo e Antônio por esse convite. Nosso pastor que nos assiste, junto com a sua esposa e família, junto com a nossa irmã Luzia. Deus te abençoe, irmã Luzia. Nossa irmã Cíntia. Deus abençoe todos vocês, amém? Aquele que achou, diga amém. Amém! Quem não achou ainda, fala aleluia. Irmã Olga, por favor, ajuda lá as irmãs a acharem. Em reverência à palavra do Senhor, a igreja se coloca de pé. Eu vou esperar todos. Calma, pega uma Bíblia para a Sofia. Graças a Deus. Atos, capítulo 9, versículo 36 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém? Amém! Glória a Deus. Então vamos ler. Talvez a minha Bíblia esteja diferente das dos irmãos, por diferença de linguagem, mas a palavra é a mesma, amém? E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias ela ficou enferma e veio a morrer. E, tendo-a lavado, a dispuseram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhes mandaram 2 homens, rogando-lhes que não se demorasse a vir ter com eles. E levando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, levaram ao quarto alto. E as viúvas que estavam no quarto baixo o rodeavam e choravam, mostrando os vestidos, túnicas e roupas que Dorcas a fizera quando ainda estava com elas. Versículo de número 40. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, se assentou ali. Amém? Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Aleluia! Para alguns, essa é a primeira vez que vão me ver aqui ministrando a palavra. Mas para quem já me viu ministrar aqui, sabe que todas as minhas ministrações sempre tem um tema. E na noite de hoje, o tema dessa ministração é preocupações erradas. Diga comigo, preocupações
preocupações erradas. erradas. A frase em si é autoexplicativa, mas vamos para a Bíblia. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra aqui nos diz que logo após Saulo se converter, Pedro foi para o vilarejo de Lida. E nesse vilarejo, ele foi fazer o que Jesus mandou. Pregar boas novas, pregar a palavra, salvar almas, converter pessoas. E por causa disso também se manifestava com Pedro poder, autoridade e milagres. E a palavra nos diz que numa cidade ali perto, circunvizinha, se a gente fosse levar aqui para nossa São Bernardo, ali em Santo André, aqui do lado, tinha uma mulher que era também discípula, que era seguidora, que conhecia a palavra de Jesus, que conhecia os manifestos de Jesus e que os praticava. Só que ela se destacava em uma coisa, na boa obra. Ela se destacava na ajuda ao próximo. Ela se destacava na ação social. E por causa disso, muitas pessoas a conheciam. Não pelo que ele era, pelo que ela era, não pelo que ela pregava, mas pelo que ela fazia. Se a gente pegar nos dias de hoje, todo mundo conhece alguém que é mais fluente, digamos assim, em tecnologia. Então, se meu celular dá problema, eu sei que eu tenho que levar em alguém que é especializado nisso. Se eu precisar arrumar um eletrodoméstico, por exemplo, a minha geladeira, eu vou levar em alguém que é especializado de conserto de geladeira. Se eu precisar que alguém mexa na fiação da minha casa, nas lâmpadas, nos fios, eu vou chamar alguém que mexe com eletricidade, um eletricista. Já Dorcas era conhecida pela boa obra. Precisava de roupa, ela ia atrás. Precisava de ajuda, ela ia atrás. Precisava de mantimento, ela dava um jeito. E a gente sempre tem na nossa vida, no nosso cotidiano, alguém que é assim. Se a gente precisar de alguma coisa, a gente sabe. Se pedir para aquela pessoa, ela dá um jeito. Pode ser não ser fácil, pode ser não ser de uma hora para outra, mas ela se esforça, ela tenta. E a palavra vem nos dizer que na cidade, no vilarejo de Jope, Dorcas adoeceu e morreu. A Bíblia não trata, não diz qual foi a enfermidade dela, mas foi algo que pegou aquela cidade de jeito. Algo que o pessoal não esperava, algo que foi momentâneo assim e veio como uma bomba para todo mundo. Dorcas morreu. Imagina as viúvas, os pobres, os necessitados, começando a chorar, passar mal. A pressão de um baixava, o outro desmaiava. Porque conheciam ao trabalho de Dorcas. E chegou a notícia que Pedro estava ali na cidade do lado. Pedro estava por perto. Só que Pedro não era qualquer um. Pedro era alguém que tinha uma reputação por ter andado ao lado de Jesus, por ter seguido aos caminhos de Jesus e por ter se cumprido sobre ele a palavra de Jesus. Porque se a gente for olhar hoje, a gente tem aqui todas as características de Pedro. A gente sabe que Pedro foi nervoso, que Pedro teve medo, que Pedro andou sobre as águas, que Pedro olhou para trás, que Pedro voltou para o mar após a morte de Jesus, voltou a pescar peixe, mas aquele povo não sabia de nada disso. Eles só sabiam da reputação
reputação que Pedro tinha. Que ele lá Jesus. O Jesus que andava com ele, ó, curava, ressuscitava. Aleijado saía andando, os cegos saía vendo, os surdos saía escutando. E Pedro tinha essa reputação com ele. Então mandaram chamar a Pedro para a cidade de Jope. E mandaram para Pedro 2 mensageiros. Quantos mensageiros, igreja? 2 mensageiros. É para saber se você está prestando atenção. E chegaram a Pedro e falavam: Pedro, precisamos de você. Tabita adoeceu e morreu. Não se apresse, mas venha conosco. E o que me chama muita atenção nessa palavra é o que acontece após isso. Pedro vai com eles, sai da cidade de Lida, vai para a cidade de Jope. Chegando lá, levam a Pedro para a casa de Tabita, onde o texto deixa claro que após a sua morte ela foi lavada e colocada no quarto mais alto, no quarto de cima. E quando Pedro chegou, as mulheres, as viúvas, os necessitados, os pobres, rodearam Pedro. Na Bíblia de você deve estar um pouquinho diferente, mas para você contextualizar, ele chegou e quando ele entra para dentro, as pessoas começam a rodear Pedro mostrando as roupas que Dorcas fazia, mostrando as roupas que Tabita fazia quando estava viva. Então, imagina, você chegava, Pedro chegando na casa, as pessoas: ó Pedro, ela me fez esse vestido. Ó Pedro, ela me fez esse véu. Outro homem: ó Pedro, ela me fez essa túnica. Ó Pedro, tá vendo essa roupa que eu estou usando? Foi Dorcas que fez. E o texto deixa claro que essas pessoas que rodeavam a Pedro choravam e se lamentavam. Por quê? Porque era claro que para eles uma coisa era certa. Dorcas, Tabita, estava morta. Morreu, como diz aí fora, acabou. Já era. E nesse momento de luto que aquele povo passava, numa tentativa frustrada de trazer a saudade à tona, eles iam a Pedro e mostravam: ó, esse vestido aqui foi ela que fez. Essa roupa aqui foi ela que fez. Ela era uma pessoa boa. E quando a gente não vê isso, a Bíblia diz que é mais fácil encontrarmos a Deus na casa do luto do que em uma festa. E quando a gente vai numa casa de luto, quando alguém que ali descansa não era seguidor de Jesus, você geralmente vê a multidão, muitas pessoas chorando, muitos desesperados, muitos falando: olha, era uma pessoa boa. Esse aí era gente boa. Ela, não, ela tirava a roupa do corpo para dar para o outro. E o povo estava preocupado. Eu não quero que você se atente nessa palavra a Tabita, a Dorcas. Não, eu quero que você se atente nessa palavra nessa noite às outras pessoas, aos pobres, aos necessitados e às viúvas, que talvez não estavam ali chorando porque Dorcas morreu. Não estava chorando porque já não tinha mais aquela pessoa ao seu lado. Mas chorava porque talvez não tinha mais quem fizesse por ela. Chorava porque talvez não tinha mais quem fizesse por ele. Agora a obrigação ia ser minha.
Agora a obrigação ia ser sua. Muito se é pregado. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra. Muito se é pregado sobre Dorcas. Muito se é falado sobre Dorcas. Mas nessa noite eu quero que você se atente às pessoas que não se preocupavam mais com Dorcas, mas se preocupavam com a necessidade que agora estava sobre os seus próprios ombros. E ele não queria. E ela não queria. Por quê? Porque quando a gente tem alguém trazendo para os dias de hoje, preste atenção, que vem à casa do Senhor para fazer algo simples, seja arrumar essa igreja. Quando você tem alguém que vem, arruma cadeira por cadeira, e você só precisa chegar na hora do culto para tentar, tá muito bom. Quando você tem alguém para dirigir o culto e você só tem que sentar e escutar, tá muito bom. Quando você tem alguém para ir ali no filtro, pegar um copo de água e entregar na sua mão, tá muito bom. Difícil é quando você tem que se colocar na posição de fazer alguma coisa. Por quê? Porque enquanto não é eu que arrumo a cadeira, eu posso reclamar que a cadeira não está arrumada do jeito que eu queria. Porque enquanto não é eu que sirvo a água, eu posso reclamar que a água não estava gelada. Porque enquanto não é eu que limpo, eu posso reclamar que está sujo. Difícil vai ser depois que a obrigação cair sobre as minhas mãos, sobre as suas mãos, e você não ter mais desculpa. Aleluia! A casa de Deus está vazia. E você chamou quem para vir para cá hoje? É feriado. Ontem mesmo eu estava saindo do trabalho, lá no Calux. E o pessoal do trabalho falou: Kleber, vamos amanhã para a praia. A gente vai sexta-feira de manhã, volta domingo à noite. Você não precisa se preocupar com nada. A gente paga a sua passagem, paga a sua hospedagem, paga tudo para você só ir e curtir lá com a gente. E quantas vezes chegam para você? Não se preocupa não, faltar um dia na igreja não tem problema. Faltar um dia na igreja já vai toda terça, toda quinta, todo sábado, todo domingo. Fica hoje em casa, curte a família. E você no seu comodismo, Kleber, você escuta. Você fica sentado na frente da televisão. Você fica sentado em um sofá, mexendo no celular. Você fica lá no Instagram, naquela barra infinita, que quanto mais você rola pra cima, mais conteúdo tem. Aí, às vezes, dentro da sua casa, você tá lá no seu celular, você jovem, presta atenção aqui. Aí sua mãe fala: Kleber, lava a louça pra mim. Não quero. Aí chega pra você: Kaique, passa uma vassoura na casa. Não dá. Gabriele, sai desse celular, vai socializar. Não quero. Porque é cômodo quando a situação vem contra você e você tem a opção de escolha. Agora aquelas mulheres, aqueles homens, aqueles necessitados, olharam para a própria situação e falaram: agora deu ruim. Dorcas não está mais aqui. Eu não tenho mais quem faz para mim. Imagine, hoje o nosso pastor Antônio está aqui, ó. Nosso pastor Everaldo não pôde estar aqui por motivos de saúde. Mas imagine que sobre você também existe uma obrigação. Kleber, você está querendo assustar a igreja? Quero não. Ninguém nunca pegou sua mão, levantou para o alto e falou: eu te obrigo a aceitar Jesus agora. Ninguém nunca pegou você, jogou dentro de uma cachoeira, de uma piscina e colocou você lá embaixo e batizou você obrigado.
Mas quando você aceitou Jesus, alguém chegou para você e falou: aceita Jesus de todo o seu coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma. E você falou: aceite. Mas quando alguém chegou para você nas águas batismais, perguntou: é de livre e espontânea vontade que você está aqui? Você falou: é. E a palavra deixa claro, ó, se você não acredita em mim, abre isso aqui e lê. Aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Agora Dorcas já não se encontra ali, o pessoal tá choroso, tá nervoso. Por quê? Porque agora não tem mais quem faz. E se chegar um dia que não terá mais nessa igreja, licença aqui, irmão Antônio. Chegar o dia que não tem mais nessa igreja, pastor Everaldo, pastor Antônio, o que você vai fazer? Você vai rasgar a camisa? Vai trocar de barco? Você vai arregaçar a manga e vai seguir a obra? Como eu falei aqui, quando eu recebi essa oportunidade, eu confesso que eu imaginava que essa igreja, nos dias de hoje, estivesse mais cheia. Por quê? Feriado, os jovens não têm aulas, a maioria dos adultos não trabalham. Existem sim algumas exceções. É claro que aqueles que trabalham, por exemplo, num hospital, não existe para ele um feriado. Então, por exemplo, a nossa irmã Sirlene, 12/36. Se é o dia dela trabalhar, sendo sábado, domingo, feriado, ela tem que ficar lá. Policial, não tem feriado também não. Mas você, Kleber, não trabalha, não estuda, não faz nada. Das 6 horas você não levanta da cama, das 7 horas você não se movimenta, das 7:30 a igreja está aberta e cadê você? Aí na situação do aperto, você clama: Jesus, me ajuda. A tua palavra diz que tudo que eu pedi em nome de Jesus, eu creio e eu recebo. Hipócrita! Falso! Glória a Deus! Crente sem vergonha. Porque só busca na hora que precisa, só quando quer. Glória a Deus, é dessa Só quando necessita. Fala a Deus. E naquele grande dia, Jesus vai olhar para o Kleber. Jesus vai olhar para você. Eu não vou falar o nome de ninguém. E vai falar para você: quem é você? Ah, mas eu fui diácono, eu fui presbítero, eu fui pastor da tua casa. Eu preguei, evangelizei, eu cantava. Nunca perdi uma santa ceia. Afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Eu não te conheço. Essas são as 3 palavras que eu não quero ouvir. Essas são as 3 palavras que eu creio que a igreja não quer ouvir. Então vamos fazer o que Deus quer que façamos. Estamos nos preocupando com coisas que não é para nos preocupar. Estamos entregando nossas preocupações às coisas que não é para nós nos entregar. E aí eu me preocupo: nossa, fulano de tal não veio hoje. Deve ter acontecido alguma coisa. Dobra o joelho, ora por ele, ora por ela. Guarda esse pedaço de carne maldito que leva muitos para o inferno, que é a língua. Para de falar do seu irmão. Para de falar da sua irmã. Para de ser fofoqueiro. Glória a Deus, aleluia. Dobra o joelho no chão, vai orar. Meus irmãos, eu vou confessar aqui, longe do microfone,
que por essas palavras que aqui foram profanadas por mim, muitos talvez não gostem que eu suba neste altar para trazer a palavra. A mensagem de Deus, ela não é para covarde. A palavra de Deus, ela não vem para o preguiçoso. A palavra não confronta com o despreocupado. Então, se você que está aqui esta noite, eu, tivemos e temos o privilégio de ouvir essa palavra, é porque ela era para mim e para você. Na sua cabeça você está, ai, Ciclano devia estar aqui para ouvir isso aí. Beltrano devia estar aqui para escutar. Mas a palavra veio para mim e veio para você. Como eu disse, eu não queria me atentar a Dorcas. Queria me atentar às pessoas que choravam, porque Dorcas já não estava mais ali para fazer as obras que eles queriam. Não vamos esperar perder alguém para ter que fazer alguma coisa. Faz hoje. Trabalha para Deus hoje. Trabalha para a casa do Senhor hoje. Porque como canta o grupo El Shaddai, pode ser hoje o seu último conto. E o que eu tenho feito é só isso? É o bastante? É o suficiente? Sempre sobra espaço para você melhorar um pouquinho. Sempre sobra espaço para você aprender um pouquinho. Por isso que quando o nosso pastor Everaldo, o nosso pastor Antônio está aqui, ele fala, eu estou aqui aprendendo também. Por quê? Porque é um aprendizado constante. Todo dia a gente aprende um pouquinho mais. Eu às vezes falo para alguns irmãos e os irmãos até ficam envergonhados. Eu cheguei para a nossa irmã Tatiana e falei para ela, nossa, eu aprendi muito com a sua palavra. Ela, nossa, mas eu só falei 10 minutos, 15 minutos? E você aprendeu? Eu aprendi. O nosso irmão Cauã, quando trouxe a palavra, numa terça-feira aqui, foi algo simples. Mas a palavra veio dentro do meu coração quando ele disse, Deus não quer as suas migalhas. Quando a nossa irmã Micaele trouxe a palavra na última terça-feira, por mais que ela estivesse nervosa devido à sua primeira vez, ela disse que o reino de Deus é tomada à força. Nosso irmão Antônio, quando trouxe a palavra na escola dominical no último domingo, ele falou aqui que as primeiras obras são as mais importantes. A nossa irmã Sônia mandou umas semanas atrás, quando estávamos preparando a festividade do Dia do Pastor, mandou um áudio lá no grupo do WhatsApp, captado 15 minutos, falando, meus irmãos, tenha paciência, tenha calma. Todo dia dá para você aprender um pouquinho com alguém. Mas a pergunta é, você está disposto a abrir os seus ouvidos para escutar aquilo que Deus quer falar com você? Você está disposto a entregar os seus olhos para enxergar a verdade, não aquilo que você quer ver? Não seja viúva, não seja pobre, chorando pela morte de Dorcas. Mas seja no dia de hoje, uma Tabita, uma Dorcas, faça. Porque Deus se alegra de você que lança a sua mão sobre o arado. De você que dispõe do seu tempo precioso
para adorá-lo. De você que às vezes não pode ofertar uma moeda, mas oferta o seu tempo para Deus. Dizima das suas 24 horas, 2 horas no culto. Deus se alegra de tudo isso. E nada disso fica em vão. Vãs preocupações erradas. O que não é para você se preocupar, entrega, deixa, alcança a misericórdia. A gente vê aqui nesta noite, em cima desta mesa tem fotos, tem chave, tinha um copo de água, não sei se ainda tem. Tem pedidos de oração. Eu te convido, você que trouxe a chave da sua casa, coloca aqui em cima. Você que trouxe a chave do seu carro, da sua moto, coloca aqui em cima. Você que trouxe essa carteira de habilitação, o seu RG, sua CNH, põe aqui em cima. Você que está pensando, nossa, eu podia ter trago a foto do meu filho. Pega seu celular, que eu tenho certeza que está no seu bolso. Abre a foto dele no WhatsApp, põe o celular aqui em cima. Vamos exercer a fé que nos foi dada. Vamos trabalhar para Deus. E os demais, Ele vai fazer. Amém? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém, Jesus. Eu Glória a deixo a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Olha que coisa bonita.